Muito bem-vindos, amigos, colegas em sintonia com o tema da água para a sustentabilidade. Estamos junto ao projeto Montanha, um projeto então que segue uma mesma linha de raciocínio da usina d'água e complementando então uma abordagem importante para que cada qual que busca sustentabilidade em termos de água, que possa pensar, avaliar a sua própria questão pessoal. Sem água nós nada fazemos, nós próprios somos fisicamente compostos basicamente de água. Uma das muitas ilusões é esta acerca da aparência física. Se nós extrairmos a água, se nós extrairmos os espaços, pouco resta. Inclusive uma analogia de que o ser humano adulto ele cabe numa caixinha de fósforo. Caso pudéssemos retirar todos os espaços então vazios entre as moléculas, entre as células, enfim, nós estamos há algumas décadas caminhando na direção de alternativas pessoais, alternativas que nos proporcionem então para a possibilidade de nós desenvolvermos, e isso vem acontecendo gradativamente, desenvolvendo e ampliando a sustentabilidade. Captar a água da chuva representa um projeto a partir de uma ideia. Então a possibilidade de nós captarmos a água da chuva é uma realidade e compõe uma das etapas para que nós possamos então dispor de água. Quanto mais água guardada, mais e maior a sustentabilidade para as nossas tarefas ou para projetos, desde a água para beber, desde a água para irrigar. E curioso, muito curioso, que todas as águas que caem, elas praticamente seguem um curso, elas seguem uma trajetória. Elas não retornam, ou pouco da água que cai retorna. Uma vez que o volume maior, ele cai e segue uma trajetória. E vai culminar o seu deságue final deste grande maior volume junto aos oceanos, no nosso caso o Oceano Atlântico. Nós estamos irrigando por aspersão uma mata, uma área que esteve degradada por muitos anos e que há aproximadamente 7 anos estamos então fazendo uma restauração por meio do plantio de mudas para um objetivo de uma agrofloresta, para também nós rompermos com um paradigma de produção de grãos, frutas, legumes, tudo aquilo que nós necessitamos.
Captar a água da chuva, portanto, representa a partir desta fase, então, desse terceiro vídeo, nós deveremos adentrar a parte de geometria e de matemática, termos alguns princípios básicos para podermos calcular então a nossa necessidade. E a possibilidade de guardarmos, ela está condicionada ao tamanho de telhado que nós temos, ou o telhado que nós intencionamos construir, caso alguém vá construir uma casa, a sua casa, galpão, edícula, enfim. Telhado, ele representa então e vai nos indicar para quanto de água nós vamos dispor a partir das chuvas. Cada qual, independente de onde viva neste nosso país, pode buscar os dados de pluviometria que as estatais ligadas ao setor de agropecuária têm pesquisa, então, armazenando os dados das chuvas que caem anualmente, compondo uma média mensal ao longo dos últimos anos. Para nós termos uma ideia relativa, não é algo preciso, não é algo absoluto, nos dá uma ideia de como se comportam as chuvas nesse ou naquele local. Então nós estamos localizados num local que tem aproximadamente 2.000 milímetros anuais. Então, dividido estes 2.000, vamos arredondar para 10 meses ou para um ano, nós vamos ter aproximadamente 200 milímetros por mês de água que cairá gratuitamente na nossa cabeça, no nosso telhado. Então é importante que nós tenhamos uma noção de quanta chuva cairá neste ano, ou que já caiu, que seguirá caindo, versus o tamanho de telhado, a área quadrada de telhado que nós temos. O nosso projeto, ele inicialmente contou com um telhado de 300 metros quadrados e nós ampliamos por meio da construção de 4 telhados, de 4 coberturas, de 4 estufas, que nós destinamos para a produção de mudas. No caso, mudas de araucárias. Inclusive, nesse nosso momento, estamos finalizando o plantio do último lote de 1.500 mudas que foram produzidas ao longo de um ano. Então, toda a irrigação para a produção dessas mudas, ela esteve a água para essa irrigação proveniente da água da chuva que foi guardada. Então nós dispomos de um reservatório composto de uma piscina de 20.000 litros de água para a irrigação de mudas. E dispomos de mais uma unidade de 6 tanques de 10.000 litros cada tanque. Logo, 60.000 litros. E mais uma segunda unidade de 9 tanques de 5.000 litros cada tanque. Totalizando 45.000 litros de água. Portanto, nós temos água estocada, guardada,
para, digamos, um período longo de estiagem, caso venhamos a ter estiagem. Digamos que por 3 meses, caso não tenhamos mais nenhuma gota de chuva, o que é pouco provável, nós vamos ter água para o nosso consumo. Voltando então ao princípio do cálculo, nós temos que partir da ideia do telhado que nós já temos ou do telhado que venhamos a idealizar. Nós podemos partir então de duas frentes. Dispomos já de um telhado, temos que saber quanto é a metragem quadrada deste telhado, então um cálculo simples de matemática. Multiplicamos um lado maior pelo lado menor, ou caso seja quadrado, os dois lados, caso seja um retângulo, multiplicamos os dois lados e temos a metragem quadrada. Digamos que um lado meça 10 metros e o outro lado meça 5 metros. Então nós vamos multiplicar 10 vezes 5, que vai dar um total de 50 metros quadrados. Dispondo então da área quadrada, nós vamos multiplicar pela chuva. Aqui aparece então a necessidade de nós termos um pluviômetro que já nos dá a chuva coletada em milímetros. Então nós temos uma chuva de 20 milímetros. Uma chuva de 20 milímetros, então multiplicamos o 20 vezes os 50 metros quadrados do nosso telhado. E vai dar então 1000 litros de água. Então uma simples chuva de 20 milímetros, ela representa 1000 litros de água que nós vamos armazenar. O cálculo para efeito de engenharia civil e de arquitetura, para efeito de consumo de água per capita, ou seja, o consumo de água numa casa por pessoa, é de aproximadamente 120 litros de água por dia. Parece ser, e de fato é, um número elevado. É muita água que nós estamos mal utilizando, que nós estamos desperdiçando. Aqui vai aparecer então o mau hábito dos banhos longos, aquelas pessoas que sem noção do valor da água, da importância da água, ficam então 15, 20, 30 minutos embaixo de um chuveiro, gastando água e gastando energia. Aqui aparece então um fator educativo, onde principalmente jovens são os que nós verificamos na prática, os mais inconsequentes com relação ao mau uso da água. E trata-se, na verdade, de um fator simples de educação, mostrando para esses jovens ou para essas pessoas do valor inestimável da água, do quanto nós devemos cuidar, do quanto nós devemos zelar, do quanto nós devemos racionalizar para todas as nossas necessidades. Nós vamos finalizar esse vídeo com 14 minutos, então, para que não fique um texto ou um vídeo muito longo, para que as pessoas possam acompanhar. E na sequência nós vamos então dando seguimento a esta lógica, a esta linha de raciocínio, adentrando então os cálculos que nós necessitamos compreender para cada qual realizar o seu devido cálculo de área quadrada de telhados versus o número de pessoas que residem neste telhado, sobre este telhado, sobre essa casa, as necessidades
desta família, deste agrupamento, versus as chuvas, então, que temos mais ou menos uma curva hídrica ao longo do ano que podemos relativamente nos fiar, porque ela condiz com a nossa realidade. Abraço fraterno e até o próximo encontro.